Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma super aula aqui no canal Educarte Concursos. É importante você já deixar o seu like, compartilhar o link dessa aula, porque hoje nós vamos trabalhar conhecimentos pedagógicos, pedagogia com qualidade, vamos trabalhar avaliação escolar, vamos trabalhar sobre a avaliação e a recuperação da aprendizagem. Você está com o professor Josemiro Williams, seu professor de conhecimentos pedagógicos aqui da Educarte Concursos, por isso é importante seguir-nos lá nas redes sociais. Sigam-me nas minhas redes sociais, Instagram, @prof.josemiroWilliams, e também siga Educarte Concursos, que é o nome do nosso projeto. Beleza? Vamos falar sobre a avaliação e a recuperação da aprendizagem para o seu concurso. Primeiramente, é importante você lembrar de alguns conceitos aí, quando falamos de avaliação. É importante você lembrar que a avaliação é uma atividade humana, é um fenômeno humano. Nós estamos ao tempo todo a avaliar. Por exemplo, você está agora mesmo avaliando o modo qual eu ministro a aula. Então, a avaliação é algo muito importante, está presente na vida, no cotidiano do ser humano. E também está presente nas escolas, está presente no ambiente escolar. Por isso eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos muito importantes acerca da avaliação. Primeiramente, nós temos o conceito de Libânio. E Libânio vai falar que a avaliação é uma tarefa didática, necessária e permanente no trabalho docente, que deve acompanhar o passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Então, primeiramente, você percebe a fala do Libânio sempre por um lado de uma avaliação, dando ênfase a uma avaliação que deve ser formativa. Logicamente, nós trabalhamos aí, sabemos que existem 3 funções da avaliação. Nós temos a avaliação diagnóstica, aquela que nós conseguimos identificar os conhecimentos prévios dos nossos alunos, possíveis defasagens. Nós temos a avaliação formativa, que acontece ao longo do processo, e nós temos a avaliação somativa, no final do processo, ela que é classificatória, vai trabalhar com notas. Beleza? Nesse sentido, olha só, através dela, trabalhando aqui com o conceito de avaliação, segundo Libânio, através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos e dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias, Então nós temos aqui uma perspectiva de uma avaliação que deve ser flexível, Lá na educação tradicional nós temos ali presente uma avaliação excludente, uma avaliação somente e meramente classificatória, certo? Que vem para medir os alunos, classificar, reprovar os alunos. Atualmente a nossa ênfase, eu vou te provar isso através da LDB, a nossa ênfase será numa avaliação de cunho formativo, diagnóstico e formativo. Beleza? Olha só, segundo o Libânio, a avaliação é uma última análise, em última análise, uma reflexão do nível quantitativo do trabalho escolar, do professor e do aluno. Sabe-se também que ela é complexa e não envolve apenas, olha a palavrinha aqui, apenas testes e provas para determinar uma nota. Então isso aqui cai bastante em prova. Entender que a avaliação ela não é meramente um trabalhar-se com notas. Ela não vem para classificar somente. Ela não é somente isso. A avaliação ela funciona como um instrumento diagnóstico. A avaliação ela funciona como um instrumento formativo que deverá ser a nossa ênfase no processo formativo. Beleza? Então essa aqui é a visão do Libânio acerca da avaliação. Nós temos também o professor Lucchesi. E o professor Lucchesi define a avaliação da aprendizagem como ato amoroso, no sentido de que a avaliação por si só deve ser um ato acolhedor e inclusivo, Então aqui a gente percebe essa visão de avaliação numa perspectiva inclusiva, numa perspectiva acolhedora. A avaliação não é para punir o meu aluno. A avaliação não é para trabalhar somente numa perspectiva de notas excludente, não.
A avaliação ela deve ser um instrumento de reflexão, um instrumento permanente, um instrumento processual, um instrumento de inclusão, certo? Um instrumento acolhedor, um ato amoroso, como diz aqui o nosso professor Lucchesi, que integra diferentemente do julgamento puro e simples, que não dá oportunidades, distingue apenas o certo do errado, partindo de padrões pré-determinados. Assim, o verdadeiro papel da avaliação visa a inclusão, não a exclusão. Então, quando falamos aqui de uma perspectiva avaliativa, de uma perspectiva de avaliação na concepção do Cripiano Lucchesi, a avaliação, nós pensamos nela no instrumento acolhedor, no instrumento inclusivo. A inclusão é uma palavra muito forte aqui para avaliação na teoria do Lucchesi. Beleza? Trouxe para vocês também aqui a perspectiva da LDB, o que a LDB fala, né, sobre a avaliação. Chama a sua atenção para o artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Aí eu tenho ali no inciso 5º, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Eu tenho uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Ou seja, a prevalência aqui, a nossa ênfase, será nos aspectos qualitativos, será no processo, será na verificação, será numa avaliação formativa. Ela que será a ênfase, certo? Continuando, sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais. Ou seja, a gente consegue perceber aqui que o ponto central é de uma avaliação formativa. Logicamente, a gente não elimina aqui a avaliação somativa. Só que a nossa ênfase, enquanto professores, enquanto escola, daremos ênfase ali em uma avaliação formativa. Beleza? B. Nós temos aqui a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos das séries mediante verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Aí nós temos também a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus rendimentos. Então aqui nós temos o artigo 24 da LDB, destaco aí, certo? Como ponto teórico, com base e contextualização, para nós respondermos as nossas questões. E aqui eu trouxe para vocês também esse nosso quadro esquematizado, para lembrarmos as funções da avaliação. Eu tenho uma avaliação que é diagnóstica, uma avaliação formativa e uma avaliação somativa. Beleza? Depois eu vou disponibilizar para vocês aí esse nosso esquema, esse nosso slide. Então a função, o objetivo da avaliação diagnóstica, logicamente, é diagnosticar, é verificar conhecimentos prévios e detectar possíveis dificuldades de aprendizagem. Geralmente, início do período letivo, início ali do processo. Já a formativa tem o objetivo de controlar, é uma avaliação de controle, ela vem para controlar o processo. E muita gente tem dúvida em relação a essa palavra. E essa palavra, ao falarmos de avaliação, a palavra controle, ela é típica de uma avaliação formativa. Não se refere a uma perspectiva tradicional. Beleza? A palavra controle, ela é importante numa perspectiva de avaliação formativa. Ela vem para controlar o processo, verificar o processo. É nesse sentido aqui que nós temos que pensar. Então ela vem para verificar se os objetivos foram alcançados e fornecer dados para a continuidade ou retomada do processo. Tempo, durante todo o processo, pode ser ao final de uma unidade ou ao final de um bimestre, trimestre, Logicamente aqui a gente foca, certo, numa perspectiva que acontece ao longo do processo, durante o processo, que é a parte que cai na nossa provinha. Somativa, ela vem para classificar,
classificar resultados obtidos de acordo com os objetivos estabelecidos. Geralmente acontece ao final de um período letivo, né? Ao final do processo. Beleza? A avaliação diagnóstica também pode ser chamada de avaliação analítica. A avaliação formativa também é chamada de avaliação contínua. De avaliação processual. E a somativa também pode ser chamada de classificatória. Aqui a formativa também pode ser chamada de controladora. Beleza? São algumas nomenclaturas que pode cair na sua provinha aí. Beleza? Muito importante você fazer essas anotações. Tudo bem até o momento? Tudo tranquilo? Todo mundo acompanhando aí no chat? Tudo certo, né? Deixa o seu like, é muito importante isso, deixar o like, compartilhar o link dessa live, dessa aula. E nós temos agora as nossas questões, porque a prática é muito importante. Se você quer passar em um concurso público, você precisa resolver questões, e muitas questões, da banca que nós estamos estudando, e também se acabar as questões da nossa banca, a gente busca em outras bancas, tá? Em relação aos assuntos. Olha só, questão 1 fala o seguinte: Cripiano Lucchesi destaca que a avaliação da aprendizagem escolar e os erros como fator participante do processo de ensino-aprendizagem, eles devem ser considerados percalços de travessia, com os quais podemos positivamente aprender e evoluir, mas nunca alvos a serem buscados. Diante dessa perspectiva, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. O erro está associado à culpa e ao castigo, o que faz com que os alunos errem menos por medo de serem castigados. Será que Lucchesi vai trabalhar nessa perspectiva aí de avaliação? Trabalhar com a questão do erro, culpa e castigo? Logicamente não. Na teoria de Lucchesi, ele fala que a avaliação é um ato acolhedor. A avaliação deve ser inclusiva, certo? Um ato amoroso, ok? Não algo punitivo ou algo que se refere a castigos ou a culpa, né? Então aqui não tem nada a ver. Não é a letra A. Letra B. Avaliação e erro são assuntos divergentes e se torna impossível de integrá-los de modo a complementar um ao outro. Totalmente errado, porque o erro é um fator importante quando falamos de avaliação. Por exemplo, quando você está aí respondendo questões para a sua prova, quando você erra, você quer saber por que errou e vai aprender com isso. Então, o erro é um fator importante nesse processo de aprendizagem. Beleza, eu não posso desconectar erro com avaliação. Fica errada aqui a letra B. Letra C. A avaliação pode utilizar o erro como fonte de decisão sobre novos caminhos a serem seguidos na construção do conhecimento. Essa é a nossa resposta correta. A partir do erro, nós iremos o quê? Ter uma reflexão, nós teremos uma fonte de decisão sobre novos caminhos a serem seguidos em relação à construção do saber, à construção do conhecimento. Beleza? Portanto, a letra C é o nosso gabarito. Olha só, gabarito aqui, confirmando, letra C. D. É necessário encarar o erro como fonte de crescimento, pois o sofrimento é um suporte inevitável para o amadurecimento? Logicamente não. Alternativa estranha, esquisita, errada. Lucchesi não fala sobre essa questão aqui. Beleza? Sobre essa ideia. Então fica a letra C, é a nossa resposta correta aí em relação à questão de número 1. 2. Se a escola é o lugar da construção da autonomia, da cidadania, a avaliação dos processos, sejam eles da aprendizagem, das aprendizagens, da dinâmica escolar ou da própria instituição, não deve ficar sob a responsabilidade apenas de um ou de outro profissional. É uma responsabilidade tanto da coletividade como de cada um em particular. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Tópico 1, vamos lá. Professor não deve se eximir de sua responsabilidade do ato de avaliar as aprendizagens de seus estudantes. Vírgula, até aqui
essa informação está correta. Não podemos se eximir da nossa responsabilidade, ou seja, deixar de lado essa responsabilidade. Não podemos deixar de lado, descartar a responsabilidade de avaliar, porque através de uma avaliação diagnóstica você consegue, por exemplo, encontrar possíveis dificuldades de aprendizagem nos nossos alunos. A avaliação, como diz Libânio, é uma tarefa didática e permanente, é uma tarefa importantíssima quando falamos aí do contexto escolar, do ambiente escolar, quando falamos do professor e da sala de aula, ok? Assim como os demais profissionais devem também, em conjunto com os professores e os estudantes, participar das avaliações a serem realizadas acerca dos demais processos do interior da escola. Também é importante aí, quando falamos das avaliações, né, acerca dos processos do interior da escola, é importante. Então aqui é verdadeira, não tem nenhum erro, tranquilo aqui o nosso tópico. 2. A avaliação é algo inerente ao processo cotidiano, aos processos cotidianos e de aprendizagem, na qual todos os sujeitos desses processos estão envolvidos. A avaliação na escola não pode ser compreendida como algo à parte, isolado, né? Isolado, já que tem subjacente uma concepção de educação e uma estratégia pedagógica. De fato, a avaliação ela não é algo à parte quando falamos aí da escola. A avaliação ela está presente no ambiente escolar, ela é conectada ao fazer pedagógico do professor. Ela é uma tarefa dinâmica, uma tarefa ali flexível, é uma tarefa didática e permanente, é uma tarefa de reflexão, uma tarefa diagnóstica, formativa, então ela é conectada ali com a escola, ok? Não podemos entendê-la como algo à parte, por isso está verdadeira também. Letra C, sem nenhum problema, é o nosso gabarito, as alternativas 1 e 2 estão corretas. Beleza, pessoal? Bem bacana nessa nossa questão aí de número 2. Vamos para a questão de número 3. E a questão fala o seguinte: leia atentamente o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado, né, pelo, e aí? Em colaboração com os constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Artigo 11 do Plano Nacional de Educação. Assinale a alternativa que preencha e, respectivamente, né, preencha correta e, respectivamente, as lacunas. Então é importante nós darmos uma olhada lá no artigo 11 do Plano Nacional de Educação. E lá no Plano Nacional de Educação, aquele documento que tem metas, né? Nós temos aqui o artigo 11º, que fala que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação, né? Nós temos aqui o SAEB, coordenado pela União, em colaboração com os estados, o DF e os municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade de educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino, né? Nós estamos falando aqui da Lei 13.005, né, que aprova o Plano Nacional de Educação. Beleza? Logicamente, aqui a gente completa com a letra B. União, estados, DF, municípios e aqui educação básica. Beleza? Muito bem. Acertaram? Deixa eu ver quem está acertando aí no chat. Muito bem, pessoal. É isso mesmo. Parabéns, letra B, o nosso gabarito. Por isso, deixa o seu like, compartilhe o link dessa aula e vamos para cima para mais uma questão acerca desse assunto. Olha só a questão de número 4. As práticas de avaliação atrelam-se também a objetivos transcendentes ao proposto em sala de aula. Nesse sentido, a avaliação envolve a formação que se quer e objetivos oriundos de outros níveis e esferas. Desse modo, compreende-se que os níveis de avaliação não são apartados, independente da origem do mesmo. A condução deverá nortear
nortear-se em prol da legitimidade técnica e política. Dentro desse contexto, analise as proposições a seguir. Vamos analisar. Primeiro tópico. A a educação escolar é cheia de intenções. Visa atingir determinados objetivos educacionais, sejam estes relativos a valores, atitudes ou aos conteúdos escolares. De fato, o nosso tópico é verdadeiro quando falamos aí da educação escolar, ela tem intenção. Quando falamos da escola, né, ela é algo político, é algo intencional, tem uma intencionalidade. É importante lembrarmos que a educação não é neutra. É importante lembrarmos que a escola, falando de função social da escola, ou ela vem como instrumento de manutenção social ou como instrumento de transformação social. Entendemos que a avaliação não é neutra, o planejamento não é neutro, o currículo não é neutro, a educação não é neutra, certo? Quando falamos de teorias tradicionais, teorias tecnicistas, né? Ali sim, diziam-se teorias neutras. Ali, né, podemos dizer que, entre aspas, que havia neutralidade. Logicamente, Paulo Freire entende que até mesmo essas teorias existia uma intenção por trás. Então, não há neutralidade. Beleza? Então, nós temos sim uma intenção, certo, para atingir ali determinados objetivos educacionais. Verdadeiro. 2. A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo pedagógico. Ok. Esse processo inclui outras ações que implicam na própria formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos e métodos, entre outros. De fato, quando falamos da avaliação, né, e é uma das atividades, né, que ocorre ali no processo pedagógico, logicamente é uma atividade dinâmica e permanente, é uma tarefa dinâmica, né, uma tarefa didática e permanente, como diz Libânio, certo? Nós temos ali que formular objetivos, certo? Nós temos que definir conteúdos, métodos, isso aqui faz parte, né? A alternativa aqui, o tópico está verdadeiro, nenhum problema. 3. A avaliação, portanto, sendo parte de um processo maior, deve ser usada tanto no sentido de um acompanhamento do desenvolvimento do estudante, como no sentido de apreciação final sobre o que este estudante pôde obter em um determinado período, sempre com vistas a planejar ações educativas futuras. Verdadeira, que ele está falando de uma avaliação processual e não está deixando de lado também a avaliação somativa, que de fato faz parte aí da nossa jornada escolar. É importante, sim, mas logicamente nós damos ênfase a uma avaliação processual, a uma avaliação contínua, ok? Próximo. A avaliação que ocorre ao longo do processo, sob o objetivo de reorientá-lo, recebe o nome de avaliação de acompanhamento. Não, pessoal, o nome não é esse. O nome é a avaliação que? Formativa. Certo? A alternativa está errada. Beleza? Nós temos que, de acordo com a teoria, o nome, a nomenclatura é avaliação formativa. Então aqui fica falso. Próximo, a avaliação que acontece ao final do processo, com a finalidade de apreciar o resultado deste, recebe o nome de avaliação formativa. Opa, não! É a somativa final do processo. Aqui também é falsa. Logicamente, fica a letra C, somente a 1, 2 e 3 são verdadeiras. Beleza? Então, muito cuidado aqui, tá? Com esses tópicos, tá? É importante você ter bastante atenção para saber diferenciar, através de palavras-chave, que tipo de avaliação o examinador está falando. Beleza, pessoal? Muito bom. Questão 5, olha só. Vamos lá. Os instrumentos do processo de avaliação auxiliam o professor acerca da aprendizagem das crianças. Ao elaborar um instrumento de avaliação, é importante considerar, vamos lá, eu vou considerar indicadores numéricos para verificar a aprendizagem, a linguagem subjetiva bem como o raciocínio, a responsabilidade
particular na dinâmica escolar, ou D, o contexto daquilo que se investiga, né? E letra E, a homogeneidade do currículo. Beleza? A nossa questão é a letra D, beleza? Eu só vou corrigir aqui para vocês. Na verdade, é a letra D, só foi um erro de digitação. Beleza, acho que eu já corrigi. Corrija aí também. Letra D é o nosso gabarito, o contexto. É importante investigar, é importante considerar o contexto daquilo que se investiga. Logicamente, quando falamos da avaliação, certo? Quando falamos da avaliação, é importante nós trabalharmos inicialmente numa perspectiva diagnóstica. Eu quero entender a realidade do meu aluno, eu quero entender qual o contexto que ele está, eu quero entender quais são as suas possíveis potencialidades, possíveis defasagens. Então eu tenho que considerar primeiramente aqui o contexto. Olha só, então ao elaborar o instrumento de avaliação é importante considerar o contexto daquilo que se investiga. Beleza? Então olha só, letra D, o nosso gabarito aí da questão de número 5. Beleza? A homogeneidade do currículo. Não, o currículo não é homogêneo. Essa ideia de homogeneidade aqui se refere a uma perspectiva tradicional, uma perspectiva aí burocrática. Beleza? Fica errada a nossa alternativa letra E. Responsabilidade particular da dinâmica também equivocada. Linguagem subjetiva como raciocínio também não está errada. Indicadores numéricos para verificar a aprendizagem, também não. Nós temos que inicialmente entender o contexto. Letra D, o nosso gabarito. Por isso, já fale comigo o que você está achando dessa aula. Já deixa o seu like, já segue o professor, marca o professor, tira um print e marca o professor no Instagram, certo? Instagram da Educarte, marca também o Instagram pessoal, @prof.josemiriwilliams. E vamos continuar, vamos para cima, porque ainda hoje tem muito conteúdo para você. Olha só, vamos lá. 6. Lucchesi afirma que a avaliação da aprendizagem escolar deve ser praticada como uma atribuição de qualidade aos resultados da aprendizagem dos educandos, tendo por base seus aspectos essenciais e como objetivo final uma tomada de decisão que direcione o aprendizado e, consequentemente, o desenvolvimento do educando. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá, de acordo com a teoria do Lucchesi, marcar a alternativa correta. 6. Realizar a avaliação da aprendizagem exige que ela seja somente um instrumento de aprovação ou reprovação. Errado. Lucchesi fala que a avaliação é um instrumento de acolhimento, certo? Um instrumento amoroso. Então aqui fica errada. Não é meramente algo, né, somativo ou classificatório que induz a aprovação ou reprovação. Letra B. A avaliação nunca deve ser utilizada para melhorar a aprendizagem do estudante e do sistema de ensino. Errado! Nós temos ali avaliação sistêmica, uma avaliação ali, né, no âmbito escolar, uma avaliação no âmbito de sala de aula que vem justamente para melhorar a aprendizagem dos estudantes. Certo? Então nós temos ali avaliações também que vêm numa lógica de sistema de ensino, certo? Para a gente entender as possíveis defasagens do sistema como um todo, e nós temos uma avaliação ali também que acontece no dia a dia, que é justamente para melhorar. Através dela nós vamos refletir a reflexão, a mudança. Através de uma avaliação a gente consegue identificar possíveis defasagens dos alunos e poder trabalhar em cima daquilo, poder trabalhar através do erro, né, e potencializar a aprendizagem deles. Então aqui fica errada. C. Os instrumentos avaliativos da aprendizagem do aluno devem ser utilizados de maneira a dialogar, a dificultar o diagnóstico pedagógico. Logicamente não. Eu quero facilitar através de um instrumento avaliativo, né? O instrumento avaliativo vai facilitar a minha vida para que eu possa identificar no aluno as suas possíveis defasagens, as suas possíveis potencialidades e tomar um rumo. É reflexão, certo? Próxima.
Para que a avaliação da aprendizagem seja possível, é preciso compreendê-la e realizá-la comprometida com uma concepção pedagógica. De fato, é isso mesmo. Nós estamos de uma concepção atual, estamos vivendo uma concepção moderna, uma concepção progressista, uma concepção de avaliação que deve ser inclusiva, uma avaliação que deve ser formativa, que deve acolher o meu aluno, uma avaliação processual e contínua, cumulativa, sobre a prevalência dos aspectos qualitativos sobre dos quantitativos. Então isso aqui é muito importante. Letra D é o nosso gabarito aí da questãozinha de número 6. Beleza? Olha só a questão de número 7. Vamos lá. A avaliação. Que avaliação é essa? É realizada no início do processo de ensino-aprendizagem. Logicamente, aqui é a avaliação diagnóstica. Ok? Avaliação diagnóstica. Que é realizada no início do processo ensino-aprendizagem, com finalidade de detectar eventuais dificuldades de aprendizagem, auxiliando quem? Auxiliando o professor no planejamento de suas ações. Logicamente, a letra A, o nosso gabarito, a avaliação diagnóstica, ela é muito importante no processo e é justamente isso aqui, tá? É para a gente identificar possíveis defasagens, dificuldades de aprendizagem, em tomar um rumo, tomar uma decisão, fazer uma intervenção daquela realidade que nós encontramos, ok? Letra A, o nosso gabarito. Questãozinha de número 8. Já estamos chegando ao final da nossa aula, por isso é importante você deixar aquele like, fazer o seu comentário, compartilhar, seguir as redes da Educarte Concurso, seguir as minhas redes sociais, para nós termos mais aulas aqui comigo na Educarte Concursos. Beleza, pessoal? Muito importante a sua participação nesse sentido, deixando o like, porque o YouTube é uma plataforma e entende que se você deixa o like, o nosso algoritmo, o meu não, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo da Educarte é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Então é muito importante que outras pessoas conheçam o trabalho aqui da Educarte Concursos, beleza? Já segue também minhas redes sociais, @prof.josemirwilliams, seu professor de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Pessoal, vamos lá. É um tipo de avaliação que tem por função básica a classificação dos alunos. Opa, palavra-chave. Então, logicamente, quando falamos de palavra-chave, eu gosto de falar sobre palavra-chave quando eu ministro tendências pedagógicas, né? Eu entendo que as pessoas aprendem tendências pedagógicas através de palavras-chave e conexões com pontos teóricos e autores. É assim que se aprende tendências pedagógicas. Na avaliação, nós temos 3 funções: a diagnóstica, a formativa e a somativa. E também nós temos palavras-chave que se encaixam em cada função da avaliação. Quando falamos de uma avaliação somativa, ela tem como palavras satélites, nós temos ali classificação, notas, números. Nós temos ali aprovação, reprovação. Então, é uma avaliação que é excludente. Por exemplo, o seu concurso público, tá? Ele é uma avaliação que é classificatória, uma avaliação que vem para classificar pessoas e reprovar pessoas, vem para aprovar e reprovar. Beleza? Então aqui, olha só, sendo realizada ao final de um curso ou unidade de ensino, classificando os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. Logicamente aqui é a nossa questão, letra B, alternativa, a avaliação somativa não tem para onde correr, tá? Letra B, o nosso gabarito. Questãozinha de número 9, vamos para cima, olha só. A avaliação envolve todo o processo de observação e julgamento dos professores durante todo o período, durante todo o processo ensino-aprendizagem.
E a autora Jussara Hoffmann, né, uma autora também que é bastante importante no estudo ali sobre avaliação, ela confirma isso ao dizer: a educação infantil, né, da educação infantil à universidade, crianças e jovens são constantemente sentenciados por seus comportamentos e tarefas. Formal ou informalmente, cada vez que a criança brinca, fala, responde ou faz tarefas, está sendo observada e julgada por seus professores. Isto denomina-se avaliação. E é isso mesmo. Nós estamos ao tempo todo a julgar. Quando você vai, por exemplo, em uma loja de roupas, né? Você gosta daquela roupa, né, mais do que aquela outra. Gosta mais da A do que da B. Você está avaliando, você está julgando. Você agora mesmo está julgando o modo qual ministro a aula. Você está me avaliando. Nós estamos o tempo todo a avaliar os nossos alunos no cotidiano escolar, em sala de aula. Então perceba que a avaliação, ela não se refere somente ao âmbito escolar, mas também a uma questão global, uma questão geral dos seres humanos. Ok? Olha só, atualmente encontramos muitos autores que utilizam a avaliação como objeto de estudo. Lucchesi, né, um exemplo deles, Libânio, na perspectiva que uma verdadeira aprendizagem se concretize diante do exposto, analise as premissas a seguir. A avaliação é integral, pois analisa e julga todas as dimensões do comportamento, considerando o aluno como um todo. Essa afirmação aqui, ela é, vamos lá, responda no chat, ela é verdadeira. Quando falamos aí da autora Jussara Hoffmann, ela traz para nós uma avaliação mediadora, uma avaliação integral. E quando eu falo de avaliação integral, uma formação global do indivíduo, é uma perspectiva que está em vários documentos, como, por exemplo, a BNCC, uma formação global, integral. O compromisso da Base Nacional Comum Curricular é com uma formação integral do indivíduo, em todas as suas dimensões. Então, quando falamos de avaliação, é do mesmo modo. A avaliação é integral, pois analisa e julga todas as dimensões do comportamento, considerando o aluno como um todo, considerando como um ser global. Beleza, verdadeira. 2. A avaliação é um processo contínuo e sistemático. De fato, a avaliação ela é sistemática. Ela deve ser coerente, certo? Ela é um processo contínuo. Quando falamos aqui de uma perspectiva, né, podemos aqui associar a uma perspectiva formativa da avaliação. Portanto, ela não pode ser esporádica nem improvisada. Deve ser constante e planejada. De fato, pessoal, a avaliação ela não é algo que é esporádico, acontece de vez em quando. Nem é algo que é improvisado. Do nada eu vou aplicar uma avaliação. Do nada na minha mente ali surge, eu vou lá e aplico uma avaliação. Não é algo que é improvisado, não é algo que é esporádico, mas é algo flexível, algo aberto, dinâmico, acolhedor, inclusivo, processual, algo contínuo. Então são palavras-chave que nós temos que associar à avaliação. Pegou aí? A avaliação é algo que tem dinâmica. A avaliação ela é algo que traz reflexão. Certo? A avaliação deve ser processual, contínua, cumulativa, inclusiva, acolhedora, um ato amoroso, segundo Lucchesi. Então, são palavras-chave, o qual nós temos que associar a uma perspectiva de avaliação no nosso contexto escolar, principalmente de escola pública. Ok? Próximo, terceiro. A avaliação é funcional, porque se realiza em função de objetivos. Avaliar o processo de ensino-aprendizagem consiste em verificar em que medida os alunos estão atingindo os objetivos previstos. De fato, aqui falamos de uma avaliação que é algo funcional, certo? É uma ação. Ela vem para realizar objetivos, vem para trazer, né, e atingir objetivos.
Avaliar é um processo constante de verificação, em que medida os alunos estão atingindo os objetivos previstos. De fato, aqui também nós lembramos de uma perspectiva que é formativa, ok? E o último item aqui, o último tópico, fala que a avaliação é sinônimo de medir. A escola está voltada para o produto e não para o processo. O interesse são os conhecimentos abstraídos no decorrer da sua escolarização. Será que é isso mesmo quando falamos de uma avaliação numa perspectiva atual, moderna, contextualizada, de uma educação crítica, de uma educação progressista? Logicamente não, pessoal. Estamos falando o quê? De uma avaliação que não é meramente sinônimo de medir. Isso aqui é na avaliação tradicional, numa perspectiva e concepção bancária tradicional, onde a avaliação é um instrumento ali classificatório unicamente para aprovar ou para reprovar, onde a preocupação é com o resultado, é com o produto. Não, atualmente a preocupação é com o processo. É com essa avaliação que deve ser contínua, cumulativa, processual, ok? Então aqui fica falsa. Somente, vamos lá, somente a 1, 2 e 3 são respostas corretas. Beleza? Letra D, o nosso gabarito. Vamos confirmar, é isso mesmo, letra D, certinho. E olha só agora a nossa última questão. Por isso deixe o seu like, compartilhe e marque o professor no Instagram, @prof.josemiroWilliams, também marque a Educarte, faça aquele print bacana, né, se você gostou aqui da minha aula e da minha dinâmica, como que eu ministro conhecimentos pedagógicos. Beleza, vamos para cima, mais uma questão, olha só. A ilustração abaixo aponta para um dos obstáculos do processo de ensino. Avaliar o rendimento da aprendizagem dos estudantes. Avaliar é um grande desafio e precisa ser coerente com a metodologia de ensino adotada pelo docente. De fato, a avaliação ela é sistemática, ela deve ser coerente, ela deve ter uma metodologia, ela deve ser planejada, deve ser flexível também. Olha só a nossa tirinha. Quem não entendeu, levanta a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada. Desde março até agora. Ou seja, nós temos uma crítica aqui em relação à avaliação, ao processo de ensino-aprendizagem, em relação à professora, ao método que ela utiliza. Então, nós temos uma crítica aqui. O aluno não está entendendo nada e não foi feito nada aqui para, né, ajudar, auxiliar esse educando. Agora, vamos responder a questão aqui, né? Vamos fazer essa relação, uma questão bem interessante aí para a gente relacionar. Dentre definições elencadas abaixo, identifique cada tipo de avaliação de acordo com as letras da legenda destacadas em negrito. Então, eu tenho aqui a diagnóstica, né? Nós temos a avaliação diagnóstica, letra D. A formativa, vamos pegar aqui com a vermelhinho, formativa F, somativa, vamos pegar azul, somativa, e emancipatória, vamos pegar roxo. Beleza? Vamos aqui relacionar. Questão, né, alternativa 1. Acontece de forma processual. Opa, processual. Vamos lá. E contínua, auxiliando o desenvolvimento do ensino e de aprendizagem, além de possibilitar ao docente acompanhar a construção do conhecimento dos educandos. Aqui, logicamente, nós estamos falando de uma avaliação no âmbito formativo, aquela avaliação que acontece ao longo do processo, né? Uma avaliação que acontece ao longo, processual, certo? Voltando aqui, próximo tópico, 2. Objetivo é traduzir de forma quantificada, ou seja, trabalha com quantificação, com notas,
A que distância se ficou de uma meta que se arbitrou ser importante atingir? Aqui ele fala de quantidade, ele fala de classificação, ele fala de nota, certo? Então aqui no caso seria a avaliação que somativa, né? A gente coloca o S, somativa. Próximo, vamos lá. Com enfoque qualitativo, provoca crítica. Possibilita os sujeitos libertarem-se de condicionamentos determinados, né? Quando falamos dessa palavra de libertação aqui, liberdade, libertarem-se, lembramos o quê? De uma teoria de educação libertadora de Paulo Freire. Libertar o indivíduo da sua opressão, né? Através ali de uma discussão de temas geradores, de uma reflexão acerca da realidade e de qual contexto nós estamos. Olha só, viabilizando um processo democrático e dialógico. Opa, deixa eu pegar essa canetinha aqui, isso. De formar e interferir na construção e desenvolvimento do seu próprio processo de aprendizagem. Logicamente, toda essa perspectiva aqui de uma relação dialógica, né, abordada na pedagogia libertadora, relação professor-aluno, professor influenciando aluno, aluno influenciando professor, uma relação de diálogo, uma relação crítica, uma relação de reciprocidade, de libertação. Aqui, logicamente, é uma avaliação em uma perspectiva emancipatória, ok? Letra E. A gente marca aqui nesse tópico. Ok? E 4, vamos lá. Objetiva identificar as competências do aluno e adequá-lo num grupo ou nível de aprendizagem. A perspectiva aqui é identificar, não é? Então aqui nós queremos averiguar o contexto, qual a situação que está o nosso aluno. É uma investigação, é uma identificação. Certo? Permite a verificação do conhecimento prévio do estudante, favorecendo ao professor uma investigação quanto ao caminho que deve percorrer. Logicamente, aqui fica a letra D, o nosso gabarito. Ok? Fica F, S, E, D. F, S, E, D, letra B, o nosso gabarito. Vamos confirmar, é isso mesmo, letra B, o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa super aula. Já fala aí o que você achou dessa aula. Marca o professor no Instagram, faça aqueles stories. Muito obrigado aí pela sua participação, certo? Já deixa o like, compartilha, né? Dê o seu feedback nessa aula, manda um direct no Instagram, fala comigo, né? Se você tiver alguma dúvida. E tamo juntos, rumo à aprovação. Eu tenho certeza que se você que não é aluno da Educarte, né, seja de fato um aluno, compre o curso que lá dentro da plataforma você vai ter acesso a conteúdos de qualidade que te levarão à sua tão sonhada aprovação. E eu, como professor da Educarte, quero o seu feedback. Quero que você me mande o seu comentário. Professor, eu consegui ser aprovada, consegui ser aprovado aí no concurso. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pelos comentários aí, maravilhosos, né? Pelo seu feedback. E vamos para cima, vamos continuar juntos. Bom descanso, certo? E até a próxima. Tchau, tchau!
você esperar, eu não parei a gravação ainda não, cara.